Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer para a igreja que é um motivo de alegria nessa noite estar aqui. Louvo a Deus por mais uma campanha. Louvo a Deus pela vida de cada um que pregou durante essa campanha. E louvo a Deus por cada membro dessa igreja. Ontem eu estava ainda, quando os irmãos estavam chegando, eu ainda estava com 4 pessoas para atender ali, e 3 eram membros de outra igreja. E enquanto os irmãos passavam debaixo de chuva com sombrinho, eu olhei para eles e disse: olha aí que exemplo aí para nós, pessoas já com uma certa idade. Eu disse: ó, estão passando por culto para adorar a Deus. Sabe por que os irmãos estavam ouvindo, mesmo debaixo de chuva? Porque essa igreja não conhece só a casa de Deus, mas conhece o Deus da casa. Nós não conhecemos só Betel, nós conhecemos o Deus de Betel. É por isso que os irmãos, mesmo debaixo de chuva, vieram, porque sabe que a diferença não é a casa, a diferença é o Deus da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 35, de Gênesis. Capítulo 35 de Gênesis diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do cavalo que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugi diante da face do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Querida amada igreja, quando nós lemos o capítulo 35 e comparamos com o capítulo 34, há um contraste muito grande. Quando nós saímos do 34 para o 35, é como se nós estivéssemos num deserto, e fosse para um jardim. É como se nós estivéssemos num pronto-socorro e fosse para uma festa de casamento. Há uma diferença muito grande. Louvado seja o nome de Jesus. A ênfase desse capítulo que eu acabei de ler nesse momento, ela fala sobre fé e obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E fala também sobre purificação e edificação e renovação. Louvado seja o nome do Senhor. 3 capítulos da parte da vida desse homem, é toda a trajetória da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos que aqui ele encontrou o Deus de Betel, ou melhor, em Betel, no primeiro encontro com Deus, ele encontrou o Deus dos seus pais. Lá em Peniel, no vale de Jaboque, ele encontrou o Deus da sua salvação. Mas aqui no texto que li, ele encontrou o Deus da sua restauração. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aqui começa Jacó a se encontrar com Deus. Aqui, Jacó não conhecia Deus pessoalmente. Ele estava na estrada da fuga. Ele era um patriarca, mas ele não conhecia Deus pessoalmente. Ou seja, ser filho de crente, crescer na igreja,
não significa nada. O que significa é ser nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. A tradição de ser crente é que a família crente não significa nada. O que vale é nascer de novo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nós vemos aqui, Deus apareceu a Jacó e disse: olha, eu sou o Deus do teu pai e sou o Deus de Isaac. Teu pai Abraão, que era o pai da fé, e sou o Deus de Isaac. Deus não disse eu sou o teu Deus, porque a fé naquele momento de Jacó era apenas uma fé intelectual. Louvado seja o nome do Senhor. Era a fé que atingia só o intelecto. E quando eu me lembro disso, me lembro das cartas de Tiago, quando se fala de 3 tipos de fé. Fala da fé morta, que é a fé racional. Louvado seja o nome do Senhor. A fé racional, ela não tem obra. Não é uma fé de santificação, de transformação de vida, de novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. A fé dos demônios. Irmão Paulo Sérgio, qual é a fé dos demônios? Os demônios crêem que Deus é o único Deus. Os demônios crerem que Jesus é o Filho de Deus. E eles sabem que existe uma sentença para eles, mas é apenas uma fé intelectual e racional. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar quando Jesus desceu na cidade de Gadara e veio o gadareno possuído pelo demônio e disse: que temos nós contigo, o Filho do Deus Altíssimo? Então os demônios creem que é o único Deus e que Jesus é o Filho de Deus, porém é só uma fé intelectual. Mas é necessário que haja a terceira fé, a fé salvadora. É uma fé viva que produz vida de santificação e de obras. E Jacó ainda não tinha esta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então imagine aqui, louvado seja o nome de Jesus. Jacó estava solitário naquele momento. No caminho da fuga estava solitário, com a sua alma perturbada e com um futuro incerto. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas imagine um homem nesta situação, louvado seja o nome de Jesus, com a sua alma perturbada, angustiado, sem saber o que ia acontecer com ele. E ali o Senhor aparece para ele e faz promessas grandes e maravilhosas. Está no capítulo 28, versículo 14 e 15. Imagina aí, Deus apareceu para ele e diz: olha, a tua descendência será como o pó da terra, Jacó. Extendenciais para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Versículo 15: eu estarei com você e te guardarei em todos os lugares por onde você for, e esteja certo que o trarei de volta a esta terra. Não vos desampararei você até que se cumpra tudo que tenho prometido a ti, Jacó. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Então naquele momento, irmão, louvado seja o nome do Senhor, Jacó descobriu que o Deus de Abraão cuidava dele. Ele não estava ali só. Existia um Deus para proteger, para guardar e para guiá-lo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o interessante ali, que o texto diz que ele viu uns anjos que subiam e desciam. Os anjos não desciam e subiam, eles subiam e desciam. O que quer dizer isso? Se os anjos subiam, porque estava aqui? Se estava aqui, eles estavam aqui para trabalhar a favor de Jacó. Eles estavam aqui para proteger Jacó. E o mesmo Deus que mandou os anjos para proteger Jacó, ele manda anjo para cada canto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são ministros de Deus que estão ao serviço para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir deste momento, Jacó dá uma resposta a Deus. A resposta de Jacó a Deus, ele toma uma decisão importante. Naquele momento, Jacó adora a Deus. Ele mesmo cheio de temor, ele começa a adorar a Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 1:7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor não tem medo dos homens. Quem caminha por fé não precisa tramar, porque ele caminha por fé. Aprenda nessa noite, se você realmente teme ao Senhor, você não tem o que temer nessa vida. Jacó estava com medo. Não é necessário ter medo. Quem confia no Senhor, irmão, não precisa ter medo de nada. E quem caminha por fé não precisa usar caminhos, atalhos. É só seguir a orientação do Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Continuando aqui a mensagem nessa noite. Aleluia. Jacó, segunda parte que ele faz aqui como resposta, edifica um memorial. O propósito do memorial qual era? Era para que o homem nunca esquecesse o que Deus tinha feito com ele. Esse era o propósito do memorial. Era impedir que houvesse um esquecimento do que Deus tinha feito por ele. Jacó ali levanta um memorial. E cabe a nós também a levantar um memorial. Qual é o memorial que eu tenho que levantar, irmão Paulo Sérgio? É colocar no seu coração, nunca esquecer o que Deus fez por mim e por você. É fazer o que fez o salmista Davi no Salmo 103. Bendiz ou me ama o Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz ou me ama o Senhor, e nunca se esqueça dos seus benefícios. Ele que perdoa os teus pecados, sara a tua enfermidade, que redime a tua amargura e te perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é levantar um altar, um memorial, para não esquecer os benefícios do Senhor. Levante um memorial no seu coração nessa noite, e saiba, para que você esteja aqui, alguém pagou um alto preço. Há um Deus te protegendo, há um Deus te guardando, há um Deus te livrando. É o Deus de Betel que está aqui nessa noite. Ele está aqui. O Deus de Betel tem ação, não é um Deus morto. Ele é um Deus que guia, um Deus que protege, um Deus que levanta, um Deus que perdoa, um Deus que usa de misericórdia, um Deus que ama. Louvado é um Deus todo poderoso. Entenda nessa noite que o Deus de Betel não é um Deus miniatura. O Deus de Betel é um Deus grande, que faz coisas grandes e que opera milagre grande. É um Deus poderoso em seu desígnio e um Deus poderoso em seus propósitos. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, ele unge o lugar com óleo. A consagração com óleo, irmão, representa o quê? Uma separação, representa um derramamento de alguém ao Senhor. Jacó está dizendo: eu estou me derramando ao Senhor, estou me entregando ao Senhor. É o que nós temos que fazer, ungir a nossa vida com o óleo do Espírito Santo e nos entregarmos ao Senhor, deixar Ele nos guiarmos, nos protegermos e nos conduzirmos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quarto, Jacó dá ao lugar o nome Betel, que significa casa de Deus. Para Jacó naquele momento, Betel significava lugar de revelação de Deus. Lugar, naquele momento ali, Jacó entendeu que Deus assumiu um propósito com ele, de lhe guardá-lo e de protegê-lo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pois bem, depois daqui, você imagine, Jacó tinha feito um percurso de 112 quilômetros até chegar ali. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Só para lembrar um pouquinho a igreja, para trazer a memória e refresque nessa noite. Todos os irmãos acham que Jacó era um jovem de 20 anos. Quem pensa que Jacó era um menino de 20 anos, levante a mão. Você acha que ele ainda era um jovem? Irmão, Jacó já era um homem de 77 anos. Se você não sabia, fique sabendo nessa noite. Quando Jacó e Esaú nasceu, no capítulo 25, versículo 26 de Gênesis, a Bíblia diz: e era Isaac da idade de 60 anos, quando Jacó nasceu. No capítulo 26 de Gênesis, versículo 34, se passaram um capítulo, 40 anos já se passaram. A Bíblia diz: e era Esaú da idade de 40 anos quando ele casou. Então o velho tinha 60 anos, Isaac com 40 anos, depois já tinha 100 anos. Ou seja, então Jacó ali já tinha 40 anos. Quando termina o capítulo 26, que começa o capítulo 27, diz: e Jacó já era velho. Sabe quantos anos Isaac já tinha? Já tinha 137 anos. 137 menos 60, Jacó já tinha 77 anos, irmão. Não era mais um garoto. Ele tinha já experiência de vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Continuando aqui. Daqui ele vai para Pandarã. Louvado seja o nome do Senhor. Constrói uma família, muita riqueza. Mas Jacó precisa se conscientizar de uma coisa: lá em Pandarã é um lugar apenas dele construir família e riqueza. Não é um lugar para permanecer lá. Entenda nessa noite que o nosso lugar não é lá em Pandarã para permanecer. O nosso lugar é em Betel, irmão. O nosso lugar é em Betel. Jacó tinha que ter consciência que era necessário voltar para Betel. Então neste momento Deus fala com ele no capítulo 31. De que modo Deus falou a Jacó? Deus falou a Jacó
de três maneiras. Deus falou com Jacó da mesma forma que ele fala comigo, com você, como ele fala com a igreja. Primeiro, Deus falou a Jacó ao coração. No capítulo 30 de Gênesis, versículo 25, a Bíblia diz que Jacó desejou voltar para Betel e desejou falar com Labão. Deus falou ao coração. Depois Deus falou pelas circunstâncias. Continuando lá no capítulo 31, o texto diz que tanto Labão como os seus filhos, ou seja, os cunhados de Jacó, não falavam mais amigavelmente. E os filhos de Labão começou a dizer: olha, Jacó está rico assim, está enriquecendo à custa dos nossos pais, à custa do nosso pai. Ou seja, as circunstâncias também, Deus estava falando que era necessário que ele saísse dali. Nem sempre a circunstância é o dedo de Deus apontando, nem sempre no coração Deus está falando, mas você precisa ter discernimento quando é Deus que está falando. E a terceira forma que Deus falou com Jacó foi pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse lá no capítulo 31, versículo 3: olha, volta, saia daqui, vá para a terra do seu pai, para a sua parentela. No versículo 13 do capítulo 31 diz: eu sou Deus de Betel. Jacó, volte para lá, porque você tem um voto, você fez um voto, é necessário você cumprir esse voto. E Jacó, irmão, demorou ainda 6 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele demorou ainda 6 anos para cumprir ali aquele propósito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E ali o que aconteceu, irmão? Aquele homem volta depois de 6 anos, ali que Deus tinha falado com ele. Aí ele vem, e ali ele chega, ele usa um recurso, irmão. Ele usa um recurso, irmão, totalmente fora do plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foge de Labão. Deus estava dizendo disse para ele que estava com ele. Não importasse qual era a circunstância, qualquer que fosse a circunstância que viesse a acontecer com ele, Deus estava com ele. Então não era necessário usar atalho. Se ele era um homem de fé, realmente não precisava usar atalho. Então o que ele faz ali? Ele foge de Labão como um criminoso, tenta driblar a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi um ato, irmão, de incredulidade, de falta de fé de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 28, versículo 16, diz: aquele que crê não foge. Se você crê, realmente não tem de fugir de nada. Não é necessário usar atalho. Se você crê, é só esperar naquele que crê. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E que nós aprendemos nessa noite, irmão, que não basta só obedecer à vontade de Deus. Aleluia. Também devemos fazer as coisas como Deus quer, da forma como Ele quer que venha glorificar o seu nome. Não basta só obedecer, nós temos que fazer conforme o agrado de Deus, para que a nossa ação venha glorificar o nome do Senhor. Foi o que a mãe de Jacó não fez, Rebeca. Deus, quando aquelas crianças estavam brigando no seu ventre, ela orou ao Senhor, e Deus disse: olha, tem 2 nações no teu ventre, e o menor dominará o maior. Ou seja, o meu propósito é com o menor. E aquela mulher, no lugar de ter usado um recurso que vinha se glorificar o nome do Senhor, deixar Deus agir, ela tentou agir. É por isso que a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Ela quis usar pela sua sabedoria. Deus estava no controle, não era necessário ela fazer aquilo. E por causa daquela atitude, gerou todo esse problema. Porque quando nós não esperamos, irmão, no Senhor, dá tudo errado. Temos que esperar com paciência no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então aqui, o que acontece aqui? Jacó agora chega no segundo ponto da sua história. Chega a Peniel. Ali ele vem tenebroso. Não sabia ele que Deus tinha tirado toda a ira do coração de Esaú. Deus disse que ia agir na vida dele. E o mesmo Deus que agiu na vida de Jacó, age na minha vida e na tua vida. Fica tranquilo. Tira a angústia do teu coração, não precisa se perturbar com nada dessa vida, porque o Deus de Betel está trabalhando na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está, querida amada igreja, em Peniel, aqui a ordem de Deus para ele: sai de Pandarã e volta à tua terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Jacó esqueceu, sabe de quê, irmão? Que a ordem de Deus inclui capacitação. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a vontade de Deus nunca nos leva a um lugar, irmão, onde o poder de Deus não possa suprir a nossa necessidade. É preciso entender nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus, irmão, existe capacitação de Deus. O poder de Deus nos acompanha para suprir todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. E ali houve uma luta. E naquela luta nós observamos aqui os encontros de Jacó que teve naquela noite difícil. Primeiro, ele se encontrou com o Senhor. Ou seja, Deus foi novamente ao encontro de Jacó. Se percebe na história de Jacó que é sempre Deus procurando Jacó, sempre Deus agindo na vida de Jacó. É como eu falei no início que eu comecei a ministrar, o Deus de Betel é um Deus de ação, é um Deus que age, não é um Deus paralisado como aquele que está lá no Rio de Janeiro, que não sai do lugar, só leva chuva e sol. É um Deus que age, é um Deus que tem poder. O texto que eu li nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, quando ele disse colocou o nome El Betel, o nome El Betel significa Deus Todo-Poderoso. O nome Deus Todo-Poderoso quer dizer autoexistente. Louvado seja o nome do Senhor, que pode todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Então naquele momento ele encontrou-se com o Senhor. Aleluia, aleluia. No maior momento de necessidade da sua vida, irmão, ele percebeu que Deus estava com ele. E assim é o Deus de Betel que age na nossa vida. No momento de maior necessidade, quando nós achamos que algo vai ser complicado, Deus age na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele descobriu, irmão, naquela noite, que tinha um Deus que lutava pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele percebeu também, irmão, naquela noite ali no vale de Jaboque, que ele tinha relutado contra a vontade de Deus, contra os conselhos do Senhor. E ele entendeu naquela noite que o único caminho para a vitória da vida dele era ele se entregar realmente ao Senhor de corpo e alma. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não abençoa a vida de um homem ou de uma mulher, de ninguém, se depois dele se tornar vencido, depois dele se entregar e ser servo. É necessário que nós sejamos servos para que o Senhor haja na nossa vida. Se nós não formos servos, vamos ser Senhor. E nós não somos Senhor. O Senhor é o Deus de Betel. Se Ele for o Senhor na nossa vida, se nós for servo dEle, aí sim nós alcançamos a bênção e os propósitos de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui o segundo encontro que Jacó teve. Primeiro ele se encontrou-se com o Senhor. Segundo ele se encontrou consigo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar a sermos como o Senhor quer, irmão, é necessário nos conhecermos quem somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe faz uma pergunta. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele pergunta lá no capítulo 32, ali no início, ele disse: qual é o teu nome, Jacó? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eu pergunto nessa igreja: será se Deus não sabia o nome dele? Será se Deus não sabia o nome de Jacó? Qual era o propósito ali de Deus fazer a pergunta a Jacó? Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe todas as coisas. O que Deus estava dizendo ali para ele, sabe qual era? E aquela pergunta eu acredito que inquietou Jacó, porque a última vez que ele ouviu isso, ele ouviu do seu pai, lá no capítulo 27, versículo 18 e 19, quando Isaac já velho disse: como tu se chama? Ele disse: eu sou Esaú, teu filho. Então quando Deus fez essa pergunta, martelou na mente dele. Quando eu disse: como é o teu nome? Mas ali ele se entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo, sabe o quê? Você vai admitir quem é você e deixar que eu transforme a sua vida, Jacó? Nas entrelinhas da pergunta de Deus a Jacó era essa: você vai admitir quem é você e vai deixar que daqui em diante eu transforme a sua vida? E a pergunta que Deus fez a Jacó, pergunta à sua igreja nessa noite: você que ainda não tem uma firmeza de fé, qual é a sua atitude? Você está vindo à casa de Deus, você conhece o Deus da casa ou vem só para a casa? Você vai deixar que eu guie a sua vida ou você vai agir pelos impulsos do seu coração? Essa é a pergunta que Deus nessa noite para o seu povo. A pergunta que Deus fez a Jacó ali foi forte.
Deixa eu transformar a tua vida, Jacó. Deixa eu guiar a tua vida. Segue os meus conselhos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jacó, a partir dali em diante, irmão, ele tinha um novo nome, um novo jeito de andar, um novo relacionamento com Deus. E ele sabia que Deus estava ali para ajudá-lo e lhe protegê-lo. Agora chegamos à terceira parte. Louvado seja o nome do Senhor, que é o texto que li. Só que Betel aqui é o lugar onde Jacó conhece o Deus da sua restauração. Não importa quantas vezes nós caímos, é importante nos levantarmos e nos pormos de pé. Importante é nos voltarmos para Deus novamente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E era o que estava fazendo Jacó neste momento. Aleluia. Mas Jacó, houve uma protelação, houve um adiamento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus mandou ele sair de Padan-Aram, e depois que ele se reconciliou com o irmão ali no vale de Jaboque, ele tinha que seguir para onde? Para Betel e para Hebrom, onde estava o seu pai. Sabe o que foi que ele fez, irmão? Aleluia. Ele foi para Sucote e armou a sua terra. A Bíblia diz que ele construiu a casa e ficou ali mais de 10 anos, irmão, em Sucote. E depois foi para Siquém. O que foi que aconteceu ali, querida amada igreja? Jacó, irmão, aprenda nessa noite. Isso vai servir para mim e para você. Aqui está o núcleo da vida desse homem. Jacó, irmão, não deixou seu coração ser conduzido pelo Deus de Betel. Ele foi seduzido pelo impulso do seu coração. Ele seguiu o impulso do seu coração. Aprenda nessa noite, querida amada igreja. O nosso coração não foi feito para ser seguido, mas foi para ser conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia, viu? Nós não podemos seguir os impulsos do coração. A Bíblia diz lá no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23 diz: por tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Jacó agiu por impulso. Mesmo depois de já ter se encontrado com Deus pela segunda vez, ele não deixou ser conduzido, mas foi seduzido e foi guiado pelos desejos do seu coração e foi para Sucote. E, irmão, esse desvio pagou muito caro. Sabe por quê? Porque, irmão, não há lugar seguro fora da vontade de Deus. O que foi que aconteceu com Jacó? De Sucote ele foi para Siquém. Em Siquém estruparam a sua filha Tamar e os seus filhos Ruben e Levi. Se me falha a memória, Simeão e Levi. Houve uma carnificina, ele matou todos os homens de Siquém. Imagine agora o patriarca perturbado, arrasado, com a autoestima lá embaixo. Ficou tenebroso e disse: vamos embora, porque não, o povo vai nos matar. Sabe por quê, irmão? Porque não foi conduzido pelos conselhos de Deus. A nação de Israel, irmão, só entrou em conflito muitas vezes, sabe por quê? Porque não seguiu os conselhos do seu Deus. Deus falava e eles não obedeciam. Então nessa noite, é o que nós possamos aprender nessa noite. Siga os conselhos do Deus de Betel. Você está aqui, não é só por acaso, você não é só um religioso. Você está aqui para ouvir os conselhos do Deus de Betel. Ele quer te aconselhar, Ele quer te renovar, Ele quer te avivar, Ele quer te encher do Espírito Santo nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. As comportas do céu estão abertas e o Deus de Betel está aqui para encher tu do Espírito Santo nessa noite. É só você dar lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então aconteceu isso na vida desse homem. Ele deixou ser seguido pelos impulsos do seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Então, neste momento, Deus fala com ele, que ele volte para lá. Você imagina, ele estava 24 quilômetros para chegar a Betel. De Siquém para Betel era 24 quilômetros. Estava tão perto, mas ele cortou a rota. Não se pode cortar a rota. É por isso que Deus, quando chamou Josué, ele disse: olha, Josué, cumpre tudo que está no livro. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. O que é isso? Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. É obedecer o Deus de Betel 100%. É seguir a rota que ele mandar. É seguir os conselhos dele. Era isso que Deus estava falando para Josué. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Muito dos problemas, irmão, que acontecem na vida de muitos crentes, sabe o que é? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É porque a obediência não é 100%, aleluia, é uma obediência incompleta. Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontece, até mesmo um pouco que nós obedecemos, se nós não tivermos cuidado, vai morrer, vai naufragar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra que Jesus disse à igreja lá da Asa, ele diz para a sua igreja nessa noite, lá no capítulo 3, versículo 2 de Apocalipse, ele disse: portanto acorda, fortalece o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está pronto a morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. O que Deus estava falando para Jacó era isso: as tuas obras estão longe de me agradar, tu tem que entrar na rota, Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E Jacó tinha que fazer o que está escrito no capítulo 2, versículo 5, lá de Apocalipse: lembra depois de onde caíste, volta ao primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui, Deus mais uma vez toma a iniciativa, e aqui eu entro para concluir a mensagem, quando Deus chama para ele subir a Betel. Mas Jacó ali prepara para um momento de purificação. Jacó instrui os membros da sua casa, da sua família, e a primeira coisa que ele faz, o que é? Para subir a Betel, irmão, ou seja, para subir a Betel, para chegar a Betel é necessário subir, ou seja, é necessário que haja esforço, é necessário que haja determinação. Para você vir a Betel e continuar a Betel, você tem que se esforçar, você tem que ser determinado. Há muitos empecilhos da vida, as coisas naturais tentam nos impedir e nós continuarmos a Betel, mas é necessário que haja esforço. A palavra de Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes o inimigo coloca um desânimo para que nós não possamos mais vir a Betel. Muitas pessoas desistiram, não estão mais continuando em Betel, não estão mais adorando o Deus de Betel. Por quê? Porque não perseveram, estão desanimados. Mas nessa noite Deus está dizendo para a sua igreja: esforça-te e tem bom ânimo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Segunda coisa, para ir a Betel é preciso romper com toda a prática de impureza. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário jogar os deuses estranhos e mudar as vestes. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo que quer exclusividade. Era isso que Deus estava dizendo para Jacó. E quando eu vejo aqui o assunto sobre ídolos, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 20 e 21, que nós não podemos servir a Deus e os demônios. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quando nós percorremos toda a Bíblia, vemos que Deus sempre alertou a nação com respeito à idolatria. Moisés advertiu o povo para entrar na terra e não se contaminar com aquele povo, que era o povo pagão. Nós vemos Josué, quando ele estava já nos seus últimos dias de vida, ele desafiou o povo israelita a abandonar os deuses estranhos. Ele disse: olha, vocês decidem quem vocês querem servir, se é os heteus, se é os amorreus, se é os heveus. Agora ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: eu sirvo ao Deus de Betel. Então é necessário, o Senhor quer exclusividade, irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Samuel também advertiu o Senhor, ou o povo, que tinha que adorar unicamente o Deus verdadeiro. Nós vemos Elias, quando ele disse: até quando vocês cochieis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, adorai. Agora se o Senhor verdadeiro é Deus, a ele servir. Elias estava dizendo que o povo tinha que tomar uma decisão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Os profetas todo o tempo advertiam o nome do Senhor. E quando nós chegamos, irmão, em Oséias, no capítulo 10 e versículo 2, nós vemos ainda que o povo ainda está com o coração dividido, irmão. O povo ainda está com o coração dividido. A idolatria faz isso, irmão. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Aleluia. Porque nós há de aborrecer a um e agradar mais a outro. Quem são os ídolos hoje? Os ídolos hoje pode ser coisa, pessoa, ou qualquer coisa que tome o primeiro lugar de Cristo no nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus nos alertou, no capítulo 6, versículo 24 de Mateus: não podemos servir a dois senhores, tem que ser só Ele, porque Ele quer exclusividade. Me fez lembrar agora do jovem rico.
O jovem rico, irmão, se encontrou com Jesus e ele pensava que Jesus era um rabino comum. E ele disse: bom mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só um, que é Deus. Irmão, sabe o que é que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo, Jesus está especificando, ele disse: olha, bom só Deus, só o Deus de Betel é bom. Jesus está explicando para aquele jovem, só Ele é o único Deus bom. E a bondade que Jesus está falando para aquele jovem, vou lhe explicar nessa noite. Você imagine alguém, irmão, que está nesse mundo só para fazer o mal, alguém que só estrupa, só mata, só rouba, ele só maquina o mal com o próximo. Se um indivíduo desse fizer o mal a mim, a você, a alguém da nossa família, o que é que nós desejamos para ele? Não é o mal? Porque existe em nós um sentimento de vingança, somos de natureza pecaminosa. Mas para esse indivíduo que só faz o mal, sabe o que é que Deus faz para ele? Deus manda sol e manda chuva e ainda protege com a sua mão. É essa bondade que Jesus está falando. Bom só um, que é Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, naquele momento, Jesus vai lá no ídolo daquele jovem. Tu conhece os mandamentos, né? Não, eu guardei da minha juventude. Ou seja, ele era só um religioso, irmão, guardava só por tradição. Aí Jesus disse: mas falta-te uma coisa. Aí Jesus, na sua onisciência, vai lá no ídolo dele, vai lá no ídolo, está lá no centro do coração dele. Falta-te uma coisa: vende o que tem e dá aos pobres, e depois terás um tesouro no céu. Vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Ou seja, aí o texto diz que aquele jovem saiu triste, irmão. Sabe por quê? Ele preferiu, irmão, a riqueza temporal pela riqueza eterna. Aleluia. Saiu dali mais pobre do que pobre e perdeu a salvação, porque ele não adorou o Deus de Betel. Ele ficou com seus ídolos. É necessário, para chegar a Betel, buscar os ídolos fora, irmão. Aleluia. O dinheiro hoje, irmãos, tem sido um ídolo forte na vida de muito ser humano. Pelo dinheiro as pessoas se casam, se divorciam, se corrompem, matam, roubam. Esse é o grande problema do mundo hoje. A corrupção por causa do amor ao dinheiro. É o ídolo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus, irmão, é prioridade. A atitude da humanidade hoje, irmão, qual é? A maioria que vive fora da presença de Deus, ele se esquece de Deus, ele ama as coisas e usa as pessoas. Mas o desejo do Deus de Betel nessa noite não é esse. O desejo do Deus de Betel qual é? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que adorar a Deus, irmão, amar as pessoas e usar as coisas, viu? Deus tem que ser adorado. O Deus de Betel tem que ser reverenciado. Ele quer reverência, ele quer adoração, ele quer santidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, como é que pessoas, irmão, chegam na casa de Deus e gera nele uma inquietação? Ele não percebe que o Deus de Betel está aqui, fica para lá e para cá. O Deus de Betel está ali observando, está vendo se durante 2 horas, se realmente você adora Ele ou não adora. Louvado seja o nome de Jesus, porque fiz aí registrado no cartório celestial. Nós temos que vir aqui com o propósito de adorar ao Deus de Betel. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Betel, querida amada igreja, Ele não tem hora marcada para falar comigo nem contigo. E qualquer hora eu posso falar com Ele. Não importa a hora, não importa as circunstâncias. Ele fala comigo e com você qualquer hora, e eu tenho liberdade de falar com Ele qualquer hora. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe esse negócio de madrugada a fila é menor. Não existe isso. Que Deus é esse? Que Deus limitado é esse? Não existe horário não. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, irmão, viu? Ao Deus de Betel. Sabe qual era a oração de Daniel? A oração 9 horas da manhã, o Deus de Abraão, a oração de Abraão. 12 horas do dia, a oração de Isaac. 3 horas da tarde, a oração de Jacó. Qualquer hora, irmão, o Deus de Betel está disponível, irmão. Está disponível. Irmão, qual é a forma de encontrar o Deus de Betel na oração? A Bíblia diz: buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Não tem negócio de horário. Busque de todo o coração e você vai encontrar o Deus de Betel. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Concluindo aqui sobre os ídolos.
A outra parte era mudar as vestes. Mudar as vestes nas escrituras sagradas significa recomeço, irmão. Recomeço. Aleluia. As vestes sujas representam, irmão, o pecado. Uma humanidade sem Deus na vida. É um ser humano sem ser transformado. As vestes sujas representam isso. É por isso que Jacó disse: tirar os ídolos e mudar as vestes. Vestir vestes novas. Vestes novas e limpas, irmão, representa uma vida nova com Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela parábola das bodas, foram convidados o povo ali e tinha que ter as vestes adequadas para a festa. E ali tinha um homem que não estava com as vestes adequadas. O que foi que aconteceu? Ele foi identificado. Essas vestes não é adequada para a festa aqui. Só participa da festa das bodas aqui se tiver com a festa adequada que o Deus de Betel mandou. E aquela parábola diz que aquele homem foi tirado dali, foi jogado nas trevas exteriores, irmão. Ou seja, no inferno. Irmão, para entrar lá na Betel Celestial, irmão, tem que jogar os ídolos fora e tem que mudar as vestes. Sem tirar os ídolos, sem mudar as vestes, não chega na mansão celestial. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, continuando aqui nessa noite, a condição é essa: para participar do banquete naquele dia, tem que tirar os ídolos e mudar as vestes. Terceira parte: para ir a Betel é necessário determinação, irmão. Jacó determinou toda a sua família: tem que ser feito isso, tem que todos nós nos purificar. Igreja, pai e mãe, ponha ordem na sua casa. Ponha ordem na sua casa. Você é o pastor da sua casa. E diga para os seus filhos, para os seus entes queridos: olha, o Deus de Betel diz que nós temos que ser purificados, nós temos que ser transformados para estar na casa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Foi isso que Jacó fez. Jacó assumiu a responsabilidade ali, comandou sua família, disse: é necessário nos purificarmos para nós subirmos a Betel. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E quarto, em Betel, Jacó recebeu o livramento de Deus. Ou seja, até ali Deus tinha cumprido todas as promessas com Jacó. Cuidou dele, cuidou do seu povo. Enquanto dirigia a Betel, a Bíblia diz que o terror tomou conta daquele povo ali de Siquém, enquanto ele chegou a Betel. Por quê? Porque o Deus de Betel é um Deus de atitude. O Deus de Betel é um Deus que ama. O Deus de Betel é um Deus que protege. O Deus de Betel é um Deus que socorre. O Deus de Betel é um Deus que levanta. O Deus de Betel é um Deus que enche. O Deus de Betel é um Deus maravilhoso, igreja. Aleluia. Quinto, o Deus de Betel, em Betel Jacó foi restaurado por Deus, irmão. Aleluia. Você veja que lá no primeiro encontro ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Mas aqui ele deu o nome de El Betel, ou seja, o Deus da casa de Deus. Aleluia. E quer dizer o quê? O Deus da casa de Deus: eu te abençoo outra vez. Isso que quer dizer. Aleluia. Jacó agora não conhecia apenas a casa de Deus, mas ele conhecia o Deus da casa, irmão. Não basta estar na casa, irmão. Como eu disse, é preciso encontrar-se com o Deus dessa casa. Você que está vindo a Betel, você tem que se encontrar com esse Deus. Você tem que ter um encontro real com Ele, assim como Jacó teve. E para ter um encontro com Deus de Betel, é necessário que haja transformação de vida. É necessário que seja revestido de Cristo e seja transformado e restaurado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Concluo a mensagem nessa noite, para não tomar muito mais tempo. Assim como Deus restaurou o filho pródigo, restaurou Davi e restaurou Pedro, o Deus de Betel está aqui para restaurar aquele que precisa ser restaurado. Conclusão: a restauração de Jacó estava ali concluída, querida amada igreja. Estava completa ali a vida de Jacó. Ele estava de volta ao lugar que Deus havia escolhido para ele. Que é o que nós temos que fazer.
Temos que estar no lugar que Deus escolheu para nós. E o lugar que Deus escolheu para nós é a casa de Deus. E o que é a casa de Deus? A casa de Deus é eu e você, querida amada igreja. A Bíblia diz que Deus não habita em tempo feito por mão de homem. A casa de Deus é eu e você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Segundo, havia oferecido sua própria vida ao seu sacrifício ao Senhor. Quando ele ali levantou o altar e fez o sacrifício, levantou o memorial e ungiu. Terceiro, Deus havia lhe falado e as promessas da aliança haviam sido reafirmadas em Jacó. Todos os propósitos de Deus estavam ali na vida daquele homem. Foi dos 12 filhos de Jacó que veio o Salvador Jesus Cristo. E aquele que alargou as tendas do cristianismo também veio dos 12 filhos de Jacó, que foi Paulo. Paulo é da tribo de Benjamim. Então todos os propósitos de Deus estavam na vida de Jacó. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O Deus de Betel, irmão, o mesmo Deus de Betel que tinha propósito na vida de Jacó, tem propósito na minha vida e na tua vida. Aleluia. Quarto, ele saíra da casa de Labão e chegara na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E apesar de Jacó ter que ainda aprender muito ainda, ele estava vivendo realmente como o príncipe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, concluindo nessa noite, devemos deixar hoje que o Espírito Santo, irmão, opere livremente no nosso coração, para que nós possamos ser restaurados e transformados. Aquele homem que o nome era Jacó, que o nome Jacó não tem nada a ver com enganador. O nome Jacó quer dizer Deus protege. Por 324 vezes está escrito na Bíblia, e Deus muda o nome dele para Israel. O nome Israel quer dizer o quê? Príncipe de Deus, por quem Deus luta. Ou seja, um homem que se deixa ser governado por Deus. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. E por 2575 vezes está escrito esse nome Israel. Ou seja, o homem foi transformado. Quem realmente se volta para o Deus de Betel, irmão, tem a vida transformada e tem um novo nome. A Bíblia diz que naquele dia nós vamos receber um novo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, guarde a palavra do Senhor. E guarde o principal ponto nessa noite que eu considero. O grande desvio da vida de Jacó foi causado a grande catástrofe na sua família, porque ele não deixou o seu coração ser conduzido pelos conselhos de Deus. Ele deixou o seu coração ser seguido pelos impulsos. Não deixe o seu coração ser seguido pelos impulsos, mas seja conduzido pelo Espírito Santo. Nessa noite eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus, amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. Este é o Deus de Betel. Glória a Jesus.